Boa noite, gente, amados em Cristo Jesus. Boa noite aos que são da minha família natural, aos que são da minha família na fé. A todos eu desejo boa noite e desejo que o Senhor Deus fale aos corações de todos nós, nos ensinando a maneira como devemos andar e por onde devemos andar para alcançarmos a glória eterna. E para não perder a glória eterna, quem já tomou posse, aceitando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e se convertendo a Deus através do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar com Deus. O próprio Senhor Jesus nos disse: sem Ele nada podemos fazer, e de fato não podemos mesmo. Amém? Vamos fazer uma pequena prece. Eu falo daqui, você fala daí, com o Senhor nosso Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e graça, nós vivemos mais um dia, Senhor. Vivemos mais um dia na Tua presença, e na Tua presença nos reunimos mais uma vez, Senhor, unidos pela fé no Senhor, pela fé no Teu nome, pela fé na Tua divina palavra, e também unidos por essa mídia, Senhor. Nós buscamos no Senhor o entendimento, Senhor, e nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, nos ensinando e nos santificando através da Tua divina palavra, Senhor. Ilumina nossas almas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, você que está assistindo pelo Facebook, já vai clicando no joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E depois não deixe de compartilhar para que outras almas, tem pessoas precisando ouvir o que nós vamos falar aqui, o que você vai ouvir. Amém? E também no Facebook, né? Quem está pelo Facebook, né, já me ajuda, já vai dando clique no joinha aí. Amém? Então, eu faço essas lives às terças-feiras no Facebook, no meu perfil, Adelino de Souza Lima, né? Estou dando essa informação no Facebook para quem vai assistir somente no YouTube. Eu faço às terças-feiras ao vivo, a partir das 20 horas, no meu perfil Adelino de Souza Lima. E para quem está assistindo no Facebook, também eu vou dar a informação de que as lives são compartilhadas depois também no meu canal do YouTube, que é Examinando Versículos Bíblicos. Não é examinando palavra bíblica, é examinando versículos bíblicos. Então, através dos versículos bíblicos, o Senhor Deus vai nos ensinar mais um pouquinho do que nós precisamos para alcançar a glória eterna, ou para não perdê-la, quem já está salvo, né? Na verdade, a nossa salvação praticamente a gente perde e ganha todos os dias, porque todos os dias a gente peca e todos os dias a gente tem que fazer um exame de consciência, se arrepender, né? Arrepender-se dos nossos erros, perdoar os pecados dos outros, os erros dos outros, né? Então, eu já tenho uma série de estudos, né, pequenos, de cerca de 40, 50 minutos, uma hora, umas 5, né? E agora nós estamos estudando uma série de estudos, Sejamos Santos, bem subdividida em outros sub-itens, né? Mas antes dessa série, Sejamos Santos, nós já estudamos outras coisas, que compensa você procurar nesse meu perfil, Adelino de Souza Lima, no Facebook, ou no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos, no YouTube. Amém? E eu preciso da ajuda de vocês no YouTube, né? Para que o YouTube ponha os vídeos em evidência. E quanto mais clique, melhor, para que outras almas possam ser alcançadas. Senão o YouTube não põe em evidência e quase ninguém vê. Amém? Então, nessa série de, como eu estava dizendo, nós estudamos Sejamos Santos. Então, o primeiro são 13 subtítulos, né? Esses subtítulos também muitas vezes são divididos, não é como agora. Esse que nós estamos estudando, Sejamos Santos na Família, está dividido em
até agora em 8 subtítulos, né? Sejamos santos na família. Então nós começamos esse estudo sobre a santificação. O primeiro, sejamos santos na vontade. Depois, sejamos santos na doutrina. Sejamos santos na comunhão. Sejamos santos no pensamento. Sejamos santos no namoro. Sejamos santos na finança. Sejamos santos na amizade. Sejamos santos no trabalho. Sejamos santos no descanso. E agora, esta é a 8ª live do nosso estudo. Sejamos santos na família. Aleluia. Agora, esse item de hoje, sejamos santos na família, eu também pus um subtítulo, né? A convivência santa entre irmãos. A convivência santa entre irmãos. E como eu sempre falo, né, para quem vai receber uma live, nunca usou a Bíblia, tal, você tem uma Bíblia, mas nunca abriu, você nunca procurou, né? Da agora para frente você vai buscar a sua salvação através da palavra de Deus, e você tem que tomar familiaridade com a sua Bíblia, se familiarizar com ela, né? Por exemplo, as pessoas que vivem contigo na tua casa, você tem familiaridade com elas, você sabe os modos delas, o modo de agir e tal, né? Você tem que se familiarizar com a sua Bíblia também, né? Saber achar os versículos, capítulos, né? Então a Bíblia, a palavra Bíblia, ela vem de outros idiomas, né? Do hebraico, do grego, né? Significa livrinhos ou pequenos livros, né? Então é um livro composto de vários livros, né? A nossa Bíblia evangélica é 66 livros, né? A Bíblia católica tem, parece que 7 livros a mais. Mas se para a gente obedecer você já é difícil, para que nós queremos mais 7, né? Então, você aprende a procurar no índice os livros, conforme você precisar, né? Como aqui eu vou falar um livro, o livro de Hebreus, né? Ou Carta aos Hebreus. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, né? A uma igreja composta por gente hebreia, por povo hebreu, né? Você acha o índice da sua Bíblia no começo da Bíblia. Geralmente é no começo da Bíblia. Como a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento, geralmente você vai encontrar o índice do Velho Testamento e logo em seguida o índice do Novo no começo da Bíblia. Tem Bíblias que o índice do Novo Testamento está antes do Novo Testamento. E o Novo Testamento começa um pouco além um pouco depois do meio da Bíblia. Mais ou menos no meio da Bíblia você acha o livro dos Salmos. Mais para frente você vai achar uma página em branco, que significa 400 anos que Deus não falou ao povo dele, né? E aí o Novo Testamento começa no livro de Mateus, né? Começa com a anunciação do anjo para Maria, e sobre a vinda do Senhor Jesus e tal. Muito bem. Então você, procurando aí agora o livro de Hebreus, eu já posso lhe dar uma dica que Hebreus é no Novo Testamento. O último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. Hebreus é um pouco antes, né? Mas como não dá para a gente ficar assim parado esperando todo mundo achar, a gente tem que ir em andamento, mas as lives ficam gravadas e você pode rever, seja no Facebook, nesse perfil Adelino de Souza Lima, ou no YouTube no canal Examinando Versículos Bíblicos. Amém? Então, como eu acabei de dizer, gente, sejamos santos na família, parte 8. Né? É a nossa live de hoje. E o nosso subtítulo é a convivência santa entre irmãos. Bom, mas por que aqui de repente eu passei a enfocar esse assunto santidade, né? Porque, veja só, no livro de Hebreus, que eu acabei de falar, no capítulo 12, você achando no índice o livro de Hebreus ou carta aos Hebreus, você vai achar o número da primeira página.
Você achou essa primeira página, você vai ver números, um número um pouco maior, um algarismo um pouco maior e outros numerozinhos pequeninos. Esse número maior é o número do capítulo. Os pequeninos são, geralmente no começo dos parágrafos, são os números dos versículos. Nós vamos aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu já citei várias vezes esse texto bíblico aqui nas lives, né? Mas acho que convém citar sempre, porque é de suma importância que nós aprendamos e vivamos o que está escrito nesse versículo, porque está dizendo diretamente sobre a salvação, não é? E o que está escrito nesse versículo vem bem a calhar com o nosso subtítulo de hoje, a convivência santa entre irmãos, né? Então vamos ler o versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ora, se sem a santificação ninguém verá a Deus, então convém que nós estudemos a santificação e que nós aprendamos a nos santificar para que nós possamos ver a Deus. Isto é, se sem a santificação ninguém verá a Deus, isso significa que você não poderá ver a Deus sem a salvação. Se você não se santificar, você não será salvo. Se você não está se santificando, você não está salvo, você não está salvo. E não verá a Deus. Amém? Não subirá com os anjos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens, no dia que ele vier buscar os salvos. Então, mas veja só, a convivência santa entre irmãos. E não são poucas as casas em que um irmão, ou quase todos, ou todos, desobedecem a parte A desse versículo. Quer dizer que esse versículo tem a parte A e a parte B. Então, a parte A, segue a paz com todos e a santificação. Bom, a parte B, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não são poucas as casas em que os irmãos não seguem na paz com outros irmãos. Vivem em constante provocação, prejudicam um irmão, prejudica a irmã, prejudica um ao outro, arruma contenda, joga os pais contra o irmão, contra a irmã, né? E um irmão inveja o outro, o irmão inveja a irmã, então não dá para estar na paz desse jeito. Se você tem inveja do seu irmão, da sua irmã, fica procurando pôr tropeço na vida do seu irmão, da sua irmã, então você não está na santificação, né? É para seguir na paz e na santificação com todos. Mas se a gente não está na paz com todos, também não está na santificação, né? Então, note que a paz é com todos, né? Se você guarda no seu coração um ódio velado, uma mágoa contra alguém, você já não está na paz com todos. Esse alguém seja alguém da sua família, ou fora da sua família natural, ou seja, da sua família da fé, isto é, da igreja. Se você não segue na paz com todos, você não está na santificação. E sem a paz com todos e sem a santificação, nós não podemos ver a Deus, isto é, não seremos salvos. Não sendo salvos, nós seremos condenados, né? Bom, gente, basicamente, os requisitos para termos irmandade sadia e santa na família da fé, isto é, com os irmãos, com a irmandade da igreja, tanto os consagrados. Jefferson, boa noite, filho, Deus te abençoe, seja bem-vindo. E boa noite para todos também, que não dá para ver todos, mas todos sejam bem-vindos. Então, depois você pega no começo, né, porque já faz 14 minutos que eu comecei, né? Vai ficar gravado, dá para ver ou no Facebook ou no YouTube. Então, basicamente, para termos irmandade sadia e santa na família da fé, isto é, na família da igreja, são os mesmos, né? Os princípios são os mesmos, né? Os requisitos são os mesmos para viver em santidade, tanto com os da igreja, como os da família, da nossa família natural, dos nossos pais. Os princípios são os mesmos.
como nós acabamos de ver nesse versículo que nós lemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, né? Então, não adianta sermos santos numa família e não sermos santos na outra. Não adianta ser santinho em casa, bonzinho, boazinha com todo mundo, não peca contra ninguém em casa, mas peca contra os irmãos da igreja. Ou às vezes até contra pessoas consagradas, ungidas de Deus, que aí o perigo de você se dar mal é maior ainda, né? Então, não adianta sermos santos num lugar ou sermos santos no outro. Também não adianta a gente ser santo na igreja e ser um demônio fora dela, principalmente em casa, né? Ser uma pedra de tropeço para os pais, né? Causar briga do pai com a mãe, dos pais com o irmão, com a irmã, né? Então não adianta sermos santos numa irmandade, né? E sermos ímpios na outra, porque as consequências espirituais são as mesmas. Se você não se santifica na sua casa, as consequências são as mesmas de você ser ímpio na igreja, arrumar problemas para os outros na igreja, não respeitar, dar mau testemunho. E seja na igreja ou fora da sua casa, os pecados vão te levar para a condenação do mesmo jeito, seja no seu trabalho, na escola, na rua, no ônibus. Os princípios são os mesmos e as consequências espirituais também, né? Também. Bom, então nós estávamos vendo, nós acabamos de ver o livro de Hebreus, lá perto do livro de Apocalipse. Agora nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mais perto de Apocalipse, né? Então tem as epístolas, a palavra epístola significa cartas, né? Então tem epístolas de Pedro, né? Tem 2 epístolas de Pedro, depois tem as 3 epístolas de João, né? Então um pouco antes de Apocalipse você encontra o último livro antes de Apocalipse é Judas. Antes de Judas você encontra 1 João, 2 João, 3 João, quer dizer, são 3 cartas do apóstolo para a igreja, né? Para a igreja. Mas a igreja não era a igreja católica, onde muitos congregam hoje, não. E também não era uma igreja evangélica dividida como é hoje. A igreja era uma só, embora existisse ela em vários lugares, era uma igreja só, né? Nesse tempo a igreja católica ainda não existia. Então aqui o apóstolo está dizendo, né? Em 1 João, ou primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Amém? 1 João, ou primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20, um pouquinho antes de Apocalipse. Você voltando de trás para frente, você vai achar Judas, 3 João, 2 João, 1 João, achou, capítulo 4, versículo 20. Bom, vamos ler porque, como diz uma missionária que eu conheço, o tempo não espera, né? Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Amém? Essa versão que eu estou lendo é a versão Almeida, revista Almeida Corrigida Fiel. Né? Para você que está começando a estudar a Bíblia, existem várias versões, né? Geralmente é escrito numa versão escrito de uma forma diferente, mas significando a mesma coisa. Então, se eu leio esse versículo na Almeida Revista e Corrigida, vai estar mais ou menos um pouquinho diferente a forma que está escrito, mas significa a mesma coisa. Se bem que hoje em dia estão surgindo muitas Bíblias aí que eu prefiro as traduções mais antigas, eu vejo mais fidelidade nelas, né? Então, voltando aqui, 1 João, agora acho que todo mundo achou. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama seu irmão, né? Quer dizer, se você não ama seu irmão, que você está vendo, que você vê, Deus está contestando você. Como pode amar a Deus a quem não viu? Você não viu Deus, você não está vendo Deus. Se você não ama quem você vê, como é que você vai amar a quem você nunca viu e não está vendo? Você pode ver através da fé. Você pode ver Deus fazer obras na sua vida.
Deus atendeu orações, Deus fazia milagres, mas com os olhos você não está vendo Deus como está vendo o seu irmão, né? Amém? Então aí nesse versículo Deus diz que quem não ama o seu irmão e diz que ama a Deus é mentiroso, porque então não ama nem a Deus e nem o irmão, não ama o irmão e nem a Deus, né? Mas tem uma coisa ainda mais séria nisso daí, né? Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Veja que a palavra está dizendo que quem diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, às vezes não chega a odiar, mas também pode fazer o bem, mas não faz. E também a palavra de Deus diz que aquele que podendo fazer o bem, sabendo fazer o bem, não faz, deve fazer, mas não faz, comete pecado. Bom, e os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Onde é que está escrito isso, presbítero Adelino? Agora vai para frente, no último livro da Bíblia, Apocalipse. O livro de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, que é o último capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Vamos ver o versículo 15. Eu já li essa passagem aqui em outras lives e certamente ainda vamos ler em outras lives. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Amém? Então vamos ver. Mas ficarão de fora da onde, presbítero dele? De fora dos céus, de fora da salvação. Ficarão de fora da salvação, ficarão de fora do reino dos céus, os cães e os feiticeiros. Os cães aqui não são os cães de 4 patas, não, são os cães de 2 patas, né? Gente que se assemelha aos cães. E os que se prostituem. E a prostituição aqui também não é só a prostituição sexual, não. A prostituição espiritual, religiosa, né? Porque você, nos livros do Velho Testamento, você vai ver que muitas vezes Deus chamava os israelitas, falava que eles estavam cometendo prostituição, mas não era prostituição sexual, de fornicação, de adultério, não. Era prostituição porque eles sabiam que eles deveriam adorar só a Ele, ao Deus eterno, ao Criador, o único Deus, mas eles começavam a adorar ídolos, eles copiavam modos de outras nações pagãs e adoravam ídolos, adoravam demônios, e então Deus falava que era prostituição, né? Então, todos os dois tipos de prostituição ficarão de fora do reino dos céus. Bom, vamos prosseguir, vamos voltar aqui no começo. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Viu só como é que na Bíblia às vezes as coisas se entrelaçam, né? Nós acabamos de ver que Deus considera como mentiroso. Deus considera como mentiroso o que diz que ama ele, mas odeia o próximo, né? Odeia o seu irmão. Ou é o irmão de casa, o irmão da igreja, ou é o irmão da escola, né? Mas odeia. Ou não odeia, mas também pode ajudar, mas não ajuda. Então não ama, né? Mas ficarão de fora dos céus os que tais coisas praticam, ou que são cúmplices dos que praticam essas coisas, né? Então, gente, mas quem sabe, a palavra irmão nesse versículo, o versículo que nós lemos aí de 1 João, capítulo 4, versículo 20, né? Pode ser que ele está falando num sentido genérico, no sentido geral, irmão no sentido genérico. Como assim, presbítero Adelino? Isto é, quem não ama outra criatura humana, não exatamente ou somente quem não ama o filho da própria mãe ou o filho do próprio pai, e também não é somente quem é o irmão da igreja, renascido em Cristo também na igreja, né? De repente, está dizendo aí no sentido, né, independente de ser da mesma família natural, independente de ser do filho dos mesmos pais, independente de ser da mesma família da fé ou não, ou mesmo de nenhuma das duas, né?
Nós podemos considerar irmãos também pela descendência de Adão e Eva, os primeiros, nossos pais, primeiros pais terrenos, os primeiros pais terrenos da humanidade. Pelo que nós vemos nesse versículo, talvez nós pudéssemos considerá-los também como irmãos para o sentido desse versículo. Que se nós não amamos, né, o irmão, então nós somos mentirosos, né? Então melhor seria vermos como o próximo. A palavra irmão, aqui nesse versículo, né, de 1 João, capítulo 4, versículo 20, né? Uma forma de interpretar que você vai entender melhor que não se deve odiar a ninguém, né? Nem da descendência de seus pais, do seu pai, da sua mãe, e nem da descendência de Adão e Eva, e nem da descendência dos que nasceram em Cristo Jesus, que renasceram, se converteram a Deus através de Cristo Jesus e nos tornamos irmãos, né? Então, aliás, é na família natural onde se deve ser desenvolvida a capacidade de amar o próximo, sem quaisquer tipos de maldades, sem ira, sem contendas, sem passar a perna no outro, né? E sem fazer qualquer tipo de mal um para o outro, né? Inclusive as situações hoje em dia, né, com essa ação da nova era, não são poucos os casos, né, de irmãos, né, que fazem mal às suas irmãs. Eu não vou dizer no sentido claro, mas quem ouve entenda, né? E se não parar com isso, não se arrepender e não se retratar, a boca do inferno é bem grande, viu? Está esperando. Ame a sua irmã e respeite a sua irmã. Respeite os seus irmãos mais novos, né? Então, agora vamos ver Gálatas, o livro de Gálatas, né? Um pouquinho para trás no Novo Testamento, mais ou menos na metade do livro do Novo Testamento, o livro Gálatas, ou Carta aos Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, aos cristãos do lugar chamado Galácia, né? Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Amém, amados e amadas? Vamos ler? Que o tempo não espera. Depois você pode rever com calma. Depois você pega a sua Bíblia, né? Vai ouvindo. Aí quando é para achar uma passagem bíblica, você dá uma pausa na live, procura ler na sua Bíblia a passagem bíblica, pede para Deus: ó, meu Deus, em nome de Jesus, me dá entendimento, eu vou reler isso aqui, eu quero que o Senhor fale comigo, fale ao meu coração, me ensina. Amém? Então vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gente, é para fazer o bem, a palavra de Deus diz aqui para a gente fazer o bem a quem? A todos. Isto é, ao próximo. E principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? São os outros convertidos, são os outros salvos, os demais da igreja, né? Então, enquanto tivermos tempo, isto é, enquanto você está vivo, está viva, enquanto você está na posse dos seus sentidos, né? Enquanto você não está numa cama acabada, faça o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé e aos que são domésticos da sua família natural, né? O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, sua avó, seu avô, seu neto, sua neta, né? Façamos o bem a todos. Bom, e afinal de contas, gente, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, né? No comecinho do Novo Testamento, é o segundo livro do Novo Testamento, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, né? Aí, os evangelhos, eles geralmente citam coisas que o Senhor Jesus fez e que o Senhor Jesus falou, né? Que o Senhor Jesus falou. Então, em Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Evangelho, Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31. Eu gosto de repetir, inclusive, muitas vezes se a gente prega na igreja, muitas vezes o pregador fala uma vez só.
Abre aí, Marcos capítulo 12, versículo 29. Depois fica falando outras coisas. Então o que acontece? Quando a pessoa consegue achar o livro, já não sabe mais que capítulo que a gente falou. Não sabe nem qual capítulo, nem qual versículo, né? Então por isso é bom a gente sempre repetir, né? Evangelho de Marcos ou São Marcos, né? Se a sua Bíblia é uma Bíblia católica, deve estar escrito São Marcos. Marcos ou São Marcos, capítulo 12, versículo 29. Então vamos lá? Vamos ler? Né? Está escrito que o Senhor Jesus disse: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, se o Senhor nosso Deus é o único Senhor, então nos livros do Velho Testamento, né, nós vemos que quando se considera Senhor e Senhora outros deuses, nós estamos cometendo o que nós lemos lá em cima, prostituição. Aí não é uma prostituição física, sexual, né? Mas é uma prostituição espiritual, religiosa, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Então nós não podemos ter Senhor e nem Senhora, senão nós não entraremos no reino dos céus. Prosseguindo: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Como é amar de todo o coração? Isto é, não dividir o coração. Bom, a metade do meu coração ama a Deus, a outra metade ama fulano, ciclano e tal, né? Uma metade ama a Deus, outra metade ama lá um espírito, o guia não sei das quantas, né? O espírito de fulano de tal, o espírito de ciclano, né? Não, ele não aceita assim. Tem que ser o seu amor quanto ao trato espiritual, não vai confundir o amor, o seu amor com a sua mãe, que você deve dar a sua mãe, seu pai, seus filhos. Não, o tipo de amor espiritual, né? Ele é o único Senhor. Então amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você não pode dividir a sua adoração, o seu louvor, né, a outras criaturas nenhuma, nem vivas, nem mortas, nem que estão embaixo da terra, nem em cima nos céus. É o primeiro mandamento da lei de Deus, o segundo mandamento da lei de Deus, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Muito bem. Nós vimos nós acabamos de ver que ele diz que aquele que diz que ama o próximo, que ama a ele, mas odeia o próximo ou não ama o próximo e diz que ama ele, para ele a gente é mentiroso. Muito bem. Então veja só. Esse é o primeiro mandamento. Agora, e o segundo mandamento, o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Ver só como é que são as coisas. Então quer dizer que naquilo lá que diz na 1 João capítulo 4, versículo 20, o irmão, a paz do Senhor, irmão Mamed, Deus abençoe. Então, o que nós lemos lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, ali irmão, não é exatamente só o irmão da igreja ou o irmão de casa, não, é o próximo, né? E o segundo mandamento semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu irmão como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E nesse caso aqui, o próximo aqui não é só, o próximo aqui é todo ser humano, né? Todo ser humano, todo outro ser humano que não você, que não eu, né? Então nesse próximo estão incluídos todos os seres humanos, inclusive os irmãos naturais e os irmãos na fé, né? Os irmãos na fé são os outros cristãos, né, que congregam com a gente ou até não congregam, mas são irmãos na fé também, né? Que a palavra mencionou que nós devemos fazer o bem a todos e mais ainda aos domésticos da fé. Vamos continuar então.
vamos voltar lá em 1 João, só que agora não é o capítulo 3, é um capítulo antes, não é o capítulo 4, agora é no 3. Lá pertinho de Apocalipse, né? 1 João, capítulo 3, vamos ler versículos de 11 a 14. Primeira epístola, né? Do apóstolo João, capítulo 3, versículos 11 a 14. Amém? Vamos ler? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja só como é que é. Então, por que Caim matou? Porque as obras dele não agradaram a Deus. E as de Abel agradaram. Em vez dele chegar e falar: ô meu irmão, me ajuda, como é que eu posso fazer para agradar o nosso Deus também? Como é que nós podemos agradar o nosso Senhor? Não, a inveja foi tanto que em vez dele pensar em pedir a orientação ao irmão, ou falar com o próprio Deus, né? Muitas vezes nós temos que fazer isso, perguntar para Deus no que nós estamos errando, o que nós devemos fazer para estar na luz com Ele, né? Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele foi e matou o irmão, né? Então, é onde está escrito aqui: porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E isso acontece em muitas famílias e acontece também em muitas igrejas. Pessoas que estão cheias da natureza de Satanás. Veja que porque Satanás, ele não era o diabo, o enganador, né? o adversário, né? Ele era um anjo de luz e o nome dele era, né? Como é que era? É Lúcifer. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele era um anjo de luz, o principal de todos no céu, né? Mas então aí ele se achou, né? Como se diz na gíria, ele se achou e quis tomar o lugar de Deus. Ele teve inveja da posição de Deus. E aí ele liderou uma rebelião, né? Os anjos de Deus deu poder ele liderou um terço dos anjos do céu. Deus deu poder aos 2/3, venceu eles, expulsaram ele de lá. Então, ele é um anjo das trevas e que jamais voltará a ter luz, né? Então veja só, quer dizer que o Caim, ele se encheu desse mesmo sentimento, da inveja e da raiva, da ira, da raiva de amargura, porque o outro conseguiu agradar a Deus e ele não. Infelizmente, dentro de igrejas também tem essas coisas, né? Tem gente que, enquanto não se converte, fica dentro de igreja fazendo a obra do diabo em vez de fazer a obra de Deus, né? Ou faz as duas. Só que tem o seguinte: o diabo aceita que você seja de Deus e dele, mas Deus não aceita, né? Para Deus, ou você é dele, ou você não é, né? Ou você é dele, ou você não é. Como está escrito, como nós acabamos de ler, ele quer que você seja dele de coração inteiro, né? De coração inteiro. Então, então lendo aqui ainda o versículo, né? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, né? O mundo aqui que odeia os cristãos, que odeia os que buscam a Deus, que odeia os que se convertem, que odeia os que pregam a palavra, que ensinam a palavra, né? Aqui não está se referindo às árvores, às montanhas, os acidentes geográficos. Não, o mundo aqui está falando da humanidade. Uma parte da humanidade que não aceita Deus, não crê na palavra, rejeita a palavra, não quer saber se Deus existe ou não, ou sabe que Deus existe, mas
não quer se submeter ao estilo de vida que Deus quer, que elas precisam ter para ganhar a vida eterna, elas não se submetem, né? Então, elas odeiam aos que se submetem a Deus, né? Então, a esses é que o Senhor Deus está se referindo como o mundo que odeia os cristãos. São os não cristãos que odeiam os cristãos. E alguns falsos cristãos também. E alguns que muitas vezes vêm para a igreja, mas demora para se converter, né? Mesmo dentro da igreja, faz o que não deve e se torna uma pedra no sapato dos irmãos e até dos pastores, né? Então, mas o Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus está dizendo, para a gente não se maravilhar, quer dizer, para a gente não se deixar perturbar, não se deixar levar por isso, porque o mundo nos odeia, e é para a gente continuar se santificando, né? Continuando o versículo aqui. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Olha, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. A morte aqui não está falando da morte física. A morte aqui é a condenação eterna, o inferno, né? Para a vida. Que vida? Não é? Aqui aí não está falando dessa vida nossa terrena, está falando da vida eterna. Quer dizer, então, se você aprende a amar, tem amor no coração, entre outras coisas, que está falando do amor entre irmãos, mas não é a única coisa que se tem que fazer para ser salvo, ou para não perder a salvação. Mas aqui o assunto da palavra é esse, né? Que, ó, nós sabemos que passamos da morte eterna, isto é, da condenação eterna, para a vida eterna, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte, isto é, mesmo que esteja numa igreja, mesmo que reconheça, confesse o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo que desça as águas batismais, seja batizado, sobe no altar, prega, né? É de grupo de louvor, canta, pula, dança e tal, mas odeia um irmão, não passou da morte para a vida. É melhor se converter enquanto é tempo. É melhor se arrepender, vai se reconciliar com a pessoa que você anda prejudicando, insultando, ofendendo, seja em casa ou na igreja, onde for, é melhor se converter enquanto é tempo, né? Então, quem não ama seu irmão permanece na morte, isto é, não está salvo. Ou está salvo, mas caiu da salvação, né? Isto é, tem nome de que vivem, mas estão mortos, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, né? Depois você vê no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 1, né? O Senhor Jesus, falando através do apóstolo João, ele falando às 7 igrejas, né? Então, numa das igrejas, ele fala para o anjo da igreja, quer dizer, o pastor da igreja, o anjo da igreja, ele fala assim: tens nome de que vives, mas estás morto. E por quê? Porque a pessoa tem nome de que está vivo entre os vivos, mas só que a pessoa está, mesmo fazendo a obra de Deus, a pessoa está fazendo a obra do diabo também. A pessoa odeia o irmão, a pessoa persegue, a pessoa apronta, faz tudo o que quer, né? Não tem interesse na santificação, né? Quer dizer que, apesar da pessoa frequentar uma igreja, estar numa igreja, se batizar, tudo mais, até prega a palavra, louva a Deus no altar, tudo mais, mas só que odeia seu irmão, né? Odeia alguém, né? Persegue, procura podar, né? Ou às vezes não é na igreja, mas é na escola, ou em algum outro lugar, a pessoa apronta, né? Então, quem odeia, 1 João capítulo 3, versículo 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis, eu estou lendo de novo, gente, é 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida, isto é, assassino, né? E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele, isto é, não está salvo. E não está salvo. Seja homicida porque odeia, seja homicida porque literalmente mata, não está salvo.
tem que se converter enquanto pode, enquanto está vivo, enquanto tem a posse dos sentidos. Porque senão, se deixar, ou enquanto não soa a trombeta dos anjos avisando da volta do Senhor Jesus. Se soar a trombeta também, você não se arrependeu, ainda pratica essas coisas, ou parou de praticar, mas não se arrepende, não se converte, não pede perdão a Deus, não se retrata com outra pessoa, o inferno está igual um jacaré, viu, com a boca aberta. Bom, então, como vimos até aqui, tanto quem não ama quanto quem odeia estão fora da lista dos salvos, que subirão ao encontro com o Senhor Jesus nas nuvens, para de lá seguir para a glória eterna, né? Tanto o que não ama como o que odeia, porque muitas vezes a pessoa não odeia, mas também não ama, né? Trata com descaso, né? Pode fazer o bem, não faz, vê o outro em dificuldade, pode fazer, não faz, né? Então, Jesus virá, a palavra diz que na próxima vinda dele, ele não vai descer aqui na terra. Ele estará nas nuvens e os anjos vão recolher os salvos e levar até ele nas nuvens, e lá irão com ele, né? Está escrito que ele disse: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo, né? Que vos ensinará todas as coisas que você ensinado, vos lembrará todas as coisas que você ensinado. E eu virei buscar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bispo Dário, pastora Vera, graça e paz, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então ele disse, né, que ele vem buscar o céu para que onde ele estiver, estejamos nós também, né? Então, mas conforme a divina palavra, só haverá 2 lugares na eternidade. Tem religião aí ensinando que tem um outro, né, uma estação intermediária, mas na palavra de Deus não existe isso. Não confie que você pode morrer sem se converter, sem se arrepender dos seus pecados, e que depois alguém pode rezar umas Ave Maria, um Pai Nosso aqui. Na Bíblia Sagrada não tem isso. Se você morrer em pecado, você estará condenado eternamente. Se você não buscar a salvação, você morrer nesse estado, não existe luz neste mundo que pode iluminar uma alma que morreu em trevas. Jesus disse: eu sou a luz, quem me segue não anda nas trevas. Isso significa que se você morrer sem ele, você morreu nas trevas. Se você morrer sem reconhecer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, sem se converter, se enquadrar o seu estilo de vida conforme as Escrituras, você morre nas trevas. E quem morrer nas trevas, em trevas vai ficar eternamente. Nunca mais tem jeito. Jamais. Não existe estação intermediária em que alguém vai acender uma vela de não sei quantas velas, vai orar isso, orar aquilo. Não funciona. Não é assim que funciona. Você é que tem que batalhar pela sua salvação enquanto você pode. Enquanto você está vivo, está viva, enquanto você tem lucidez para isso, e enquanto não soam as trombetas, né, dos anjos, né? Então, conforme a divina palavra, só haverá 2 lugares na eternidade: ou a glória dos céus com o Senhor Jesus, seus anjos de luz, os santos que são salvos, ou o fogo do inferno com Satanás e seus anjos atormentadores. E a palavra diz que no inferno, quem for para lá vai ficar sendo atormentado por Satanás e os demônios, né? Mas a gente escolhe o lugar para onde a gente vai depois da morte ou depois do juízo final. A gente escolhe aqui e agora. A gente escolhe aqui, nessa vida, agora, enquanto pode, enquanto está vivo. Morreu, acabou. Morreu, lixou. Acabou-se a chance. Mas a gente escolhe enquanto se tem vida e lucidez, capacidade mental. Amém? Então eu já estou terminando. Então, talvez, para alguém que ainda não conhece bem o Evangelho ainda, compensa rever essa live, né?
Quando chega nas passagens bíblicas para ler no texto bíblico, você dá uma pausa na live, pega a sua Bíblia, né? E se você não tem uma Bíblia livro, eu aconselharia você adquirir. Existem várias versões, né? Eu tenho várias Bíblias aqui. A que eu mais gosto é a Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida, Revista e Corrigida. Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida, Revista e Corrigida, é a que eu mais gosto. Mas eu tenho também a Almeida, Revista e Atualizada, né? E agora aqui normalmente, para facilitar o preparo da live, eu uso a Almeida Corrigida Fiel. Almeida Revista Corrigida Fiel, que é a que tem na internet. Você pode procurar ela e achar as passagens bíblicas, né? E buscar a sua salvação, né? Que Deus é amor, né? Deus não somente é amoroso, Ele é amor. Só que Ele não somente é justo, Ele é a justiça. Então busquemos ao Senhor nosso Deus, né? O sacrifício que o Senhor Deus, Jesus Cristo, fez por nós foi um sacrifício terrível, de dor. Então não vamos menosprezar, né? Vamos assumir com fé, para nunca mais deixar de ser de Jesus. E o dia que Ele vier buscar os salvos, como Ele disse, virei buscar-vos para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então você possa estar onde Ele estiver, nós possamos ir para estar com Ele onde Ele estiver. Efésios capítulo 4, versículo 1, é a última passagem que eu vou ler. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados. Ora, nós fomos chamados para a salvação. Nós fomos chamados para nos santificarmos a fim de termos a salvação, né? Então, nós temos que andar nesse sentido que a palavra de Deus falou para nós até aqui, não é? Seguindo na paz com todos e na santificação, né? Que é a nossa vocação, né? Essa vocação podemos ver como dois chamados, sendo que para os dois é necessário a pessoa crer e se submeter a uma transformação da qual nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para conseguir, que é a conversão e a regeneração. Então, nós dois chamados, um para ser salvos e outro para transmitir para outras pessoas o Evangelho da salvação, para que outras almas também sejam salvas. O nosso chamado não é somente para sermos salvos, essa vocação é para sermos salvos e contribuirmos para a salvação de outras almas, que obviamente será para a maior glória de Deus. Mais almas vão adorar a Deus na eternidade. Amém? Graças a Deus, aqui estamos, mas ainda vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto de a santidade na família, né? E a santidade entre irmãos, né? Vamos ver mais alguma live sobre isso, se o Senhor Deus nos permitir. Se o Senhor Deus nos permitir, na terça-feira que vem, a partir das 20 horas, nós podemos estar novamente examinando os versículos bíblicos e o Senhor Deus falando conosco. Então não esqueça de dar o clique no joinha aqui no Facebook, né? E quem for rever a live, se você for rever, reveja no YouTube, no meu canal, examinando versículos bíblicos, que eu estou precisando muito de que as pessoas cliquem no joinha lá, que se inscrevam e compartilhem. Amém? Graças a Deus. Sejam todos muito abençoados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E que todos tenham excelente noite, sob a paz, na paz e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo e na companhia do Divino Espírito Santo. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos dizem amém. Glória a Deus. A paz do Senhor esteja com todos. Shalom Adonai. Shalom Adonai, Bispo Dário, Pastora Vera. Estou com saudade, hein? Vocês pensam uma chegada aí qualquer dia. Fique com Deus.
Jefferson, Deus abençoe, fica com Deus. E a quem eu não pude ver aqui, também sejam abençoados em nome do Senhor Jesus e fiquem com Deus.